Olá a todos, eu sou a Tatiana Mendes e sou aluna do curso de Agronomia da Unijuí. Hoje eu vou falar um pouco sobre a cultura do triticale. Essa é uma atividade que foi proposta pelo professor Ivan Carvalho na disciplina de Plantas de Lavoura 2, pertencente ao curso. O triticale foi o primeiro cereal produzido pelo homem que veio a ter impacto econômico significativo. Ele se difundiu pelo mundo um século após os primeiros cruzamentos dele serem realizados na Alemanha. Já no Brasil, seu cultivo teve expansão comercial a partir de 1982, sendo que o objetivo de seu cultivo era a substituição do trigo na alimentação humana. Porém, acabou sendo utilizada para a alimentação de aves e suínos, após ter sido comprovado que essa qualidade era deficiente quando comparada do trigo. Em relação à área cultivada no país, no ano de 2020 houve leve crescente, totalizando então 13.111 hectares, com a produção estimada de 38.868 quilos produzidos. Em 2020, então, o estado do Paraná liderou, com 6.200 hectares cultivados, e o estado de São Paulo assumiu a segunda posição de maior área cultivada, com 3.893 hectares cultivados, seguido então pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Falando um pouco mais então sobre o triticale, ele faz parte da família das poáceas. Seu nome científico é Triticus secale. Ele é uma gramínea obtida através do cruzamento do trigo e do centeio. O cruzamento do centeio com o trigo comum então foi capaz de produzir o triticale octaploide, que possui 28 pares de cromossomos, sendo 21 pares de cromossomos do trigo e 7 pares de cromossomos do centeio. Já o cruzamento do centeio com o trigo duro gerou o triticale hexaploide, que possui 21 pares de cromossomos, sendo 14 pares de cromossomos do trigo e 7 pares de cromossomos do centeio. O cruzamento, então, entre o trigo e o centeio teve como objetivo criar uma espécie melhorada que apresentasse um ciclo curto ou servisse como duplo propósito, tendo então tolerância ao alumínio presente no solo, resistência de Berella e Brusoni, boa produtividade de massa, de grãos e estabilidade meiótica. Com o triticale, então, foi possível combinar as características desejáveis do trigo, como seu potencial de rendimento, seus grãos grandes e bem formados, o alto índice de colheita, a baixa estatura, sua resistência à germinação na pré-colheita e as características do centeio, como a estabilidade de rendimento, sua espiga grande, alta produção de biomassa, tolerância ao frio, à seca e a doenças foliares e aos solos ácidos e onde há presença então de elevados teores de lisinina. Morfologicamente, o triticale apresenta-se como uma planta de boa rusticidade, tendo resistência ao acamamento e tolerância a solos nocivamente ácidos e às doenças biotróficas. A espiga e o grão, então, são semelhantes ao trigo, sendo que as espigas podem apresentar de 20 a 30 espiguetas, com 3 a 5 grãos. Os grãos, então, eles são mais longos quando comparados ao do trigo e com diâmetro maior quando comparados ao centeio. Nas cultivares brasileiras é possível também observar a presença de aristas, de coloração claras e glumas e racos pilosos. As cultivares disponíveis no país, então, elas se adaptam a solos que possuem acidez moderada, com pH entre 4,5 e 5,5, matéria orgânica superior a 3,5% e 0,5 a 3 centimols de alumínio por decímetro cúbico, adaptando-se então melhores a regiões que têm altitudes superiores a 400 metros e temperaturas médias de 10 a 12,5 graus durante o período de afiliamento da cultura. Em relação então à fenologia, podemos observar a escala fenológica de Fix-Lark. A mesma então ela é utilizada para definir o ciclo do triticale. O ciclo da cultura então ele se divide em afiliamento, alongamento, espigamento e maturação. Bem, aqui então nós temos a relação das cultivares de triticale registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, com indicação então de cultivo para o ano de 2019, seguindo-se então igual no ano de 2020. Falando-se então de manejo nutricional e calagem, o manejo da área então ele deve ser definido observando-se os resultados das análises de solo e do histórico da lavoura.
O triticale ele é muito utilizado como opção na rotação de culturas em sistemas de plantio direto, pois o mesmo então ele tende a contribuir para a diminuição da degradação do solo, além de disponibilizar cobertura vegetal e adubo verde ao solo. É importante não cultivar o triticale em áreas onde o ano anterior houve instalação de triticale, aveia ou trigo, a fim de reduzir o potencial de inóculos e de organismos causadores de doenças que acometam essas culturas de inverno. A cultura, então, ela também pode ser utilizada em consórcio com leguminosas e cereais de inverno e brássicas, vindo então a promover o aporte de matéria orgânica, soluções fitossanitárias e manutenção do solo. A semeadura do triticale, então, tem como densidade indicada cerca de 350 sementes viáveis por metro quadrado, a 400 sementes viáveis por metro quadrado, onde o espaçamento então é de cerca de 17 centímetros entre linhas, não ultrapassando os 20 centímetros, e a profundidade de semeadura deve ficar entre 2 e 5 centímetros, sendo recomendado optar pela semeadura em linha, pelo fato de que há maior distribuição de sementes e a maior eficiência quando se trata da utilização de fertilizantes ou herbicidas pré-emergentes. Para o controle então de plantas daninhas, há 3 métodos: o método cultural, que consiste então em gerar uma vantagem ecológica da cultura sobre as plantas daninhas, o que pode ser feito através do cuidado com a semeadura em época ideal, espaçamento e densidade de semeadura, rotação de culturas e utilização de cultivares recomendados e manejo correto da fertilidade do solo. A segunda maneira de controle então é o controle com o método mecânico. Esse é mais utilizado então em pequenas áreas onde se torna viável realizar o arranquio ou a capina dessas plantas daninhas. E por fim, então, e mais conhecido, mais utilizado, é o controle químico, sendo feito através do uso de herbicidas destinados a cada caso específico, ou seja, cada tipo de infestação presente na lavoura e o estágio fenológico em que ambas as culturas se encontram. A principal planta daninha encontrada, então, que vem a causar perdas econômicas é a buva, que pode ser resistente ao glifosato, tornando-se então mais difícil ainda o seu controle. E para se controlar essa planta, então é necessário ter atenção tanto na dessecação pré-semeadura quanto no controle pós-emergência das culturas. Outras daninhas também encontradas principalmente são a aveia, o picão preto, a flor roxo, nave e a ervilhaca, onde todas essas podem ser controladas através do controle químico, mas se deve ter atenção também em relação ao estágio, a dose e a época de aplicação do herbicida, como por exemplo, então temos o metsulfuron para controle tanto de plantas largas quanto de folhas estreitas, que deve ser utilizado então no mínimo 60 dias antes da semeadura do milho e da soja. Bem, tratando-se então sobre os insetos pragas da cultura, os pulgões são os insetos que mais se encontram em lavouras de triticale, causando danos diretos à cultura pela sucção da seiva da planta, podendo então vir a causar a queda no número de grãos por espiga e diminuir o tamanho e o peso dos grãos. Para evitar então que isso ocorra, é recomendada a realização do tratamento de sementes com inseticidas sistêmicos. E além desse tratamento de sementes, recomenda-se então que haja um monitoramento constante da presença dos pulgões na lavoura, para que, caso seja necessário, possa ser feito o controle químico dos mesmos no momento ideal. Os pulgões, então, eles tendem a aparecer em maior escala em anos quentes e secos. Outro inseto praga, então, bastante encontrado é o percevejo de barriga verde, sendo esse o mais frequente na cultura do triticale entre os percevejos. A sua infestação, então, no período de emborrachamento pode acarretar na redução da altura da planta e no desenvolvimento atrofiado e no aparecimento de espigas deformadas e brancas. As lagartas, então, as mais comuns são a Pseudaleithia adúltera, Pseudaleithia sequaz e a Spodoptera fugiperta. Geralmente, então, o ataque das lagartas inicia-se a partir do mês de setembro, podendo perdurar até a maturação da cultura, recomendando-se então iniciar o controle desses insetos quando ainda houver folhas verdes no triticale. Em relação ao manejo de doenças na cultura do triticale, então inicialmente é desejável que se faça o uso de cultivares resistentes, além da produção e comercialização de sementes indene, tratamento de sementes com fungicidas, rotação de culturas, que se torna eficiente então no controle de manchas foliares e podridão da radícula, eliminando então
plantas voluntárias, que pode ser fonte de inóculo de patógenos. Além dessas medidas, também se tem o controle químico com fungicidas para os órgãos aéreos. O tratamento de sementes, então, ele é utilizado para eliminar os fungos presentes nas sementes, evitando, então, que esses retornem à parte aérea. Em relação às doenças mais encontradas na cultura do triticale, temos o oídio. O oídio possui seu desenvolvimento ótimo quando o ambiente apresenta temperaturas entre 15 e 22 graus. Essa doença, então, ela pode ser reconhecida através dos sinais do patógeno na superfície das folhas e do caule. E a principal medida de controle é o uso de cultivares resistentes e o tratamento de sementes. Em relação ao controle químico mesmo, deve ser empregado a partir do alongamento, quando atingir o limite de dano econômico. Outra doença, então, encontrada é a ferrugem da folha do colmo. Ela apresenta maior aparecimento quando o clima apresenta temperaturas entre 16 e 18 graus e 4 a 6 horas de molhamento. As principais medidas de controle, então, são o uso de cultivares resistentes. Em cultivares suscetíveis, o controle deve ser feito quando a doença atingir o limite de dano econômico. Temos também, então, as manchas foliares. Essas manchas, semelhantes à ferrugem, então, da folha, requerem horas de molhamento e temperatura ideal para o seu aparecimento, sendo que a temperatura deve ser em torno de 18 a 28 graus e deve-se haver 30 horas de molhamento. Para o controle, então, de doença, deve-se utilizar cultivares resistentes, a rotação de culturas e o tratamento de sementes, além, então, de quando se atingir o nível de dano de controle, deve-se utilizar o controle químico. Nessa imagem, então, aqui podemos ver o dano de giberela. A giberela é uma doença de difícil controle que apresenta infecção floral. As condições ambientais para que haja seu aparecimento são de temperaturas entre 20 e 25 graus e um molhamento contínuo de no mínimo 48 horas. Para realizar, então, a aplicação de fungicidas, deve-se ter atenção às condições ideais de temperatura, umidade e vento. As temperaturas, elas não podem ser superiores a 30 graus e a umidade relativa do ar não pode estar abaixo de 55%. Aplicar fungicidas fora dessas condições pode causar a rápida evaporação das gotas e prejudicar o efeito dos produtos. Entrando, então, no assunto da colheita, a colheita do triticale tem seu ponto indicado conforme o destino final do produto. Caso a colheita seja destinada ao feno ou silagem, as plantas devem ser colhidas até o estágio do emborrachamento. Já para a colheita da planta inteira, para a silagem, a mesma então deve ser realizada quando as plantas atingirem o estágio de grão leitoso a pastoso. A colheita mecanizada do grão maduro deve ocorrer quando os mesmos tiverem 13% de umidade. Após a colheita, então, quando se trata de alimentação de animais com os grãos, deve-se ter atenção à eliminação de grãos giberelados com o auxílio de uma máquina de ar ou uma peneira, para que apenas os grãos sadios sejam utilizados na alimentação animal, evitando assim problemas devido à presença das micotoxinas. Em relação ao armazenamento dos grãos, é indicado que se tenha medidas preventivas e curativas de insetos pragas que ocasionam danos ao produto, como os besouros e as traças, e como medidas preventivas temos a limpeza dos silos, depósitos e equipamentos, vindo então a eliminar os focos de infestação. Após então fazer essa limpeza, é retirado e queimado os resíduos desses locais e se faz então a pulverização das instalações. Para o tratamento curativo, então, deve-se realizar o expurgo dos grãos, pulverizando com inseticida fofina. Após realizar esse processo, ainda então se indica a aplicação de cobertura na massa de grãos, para que se evite uma possível reinfestação. Para isso, a gente tem o auxílio de inseticidas protetores de grãos. Então, encerramos por aqui. Agradeço a atenção de todos e até mais.